Final Copa Sul-Americana. Série B emocionante. Série A, semana decisiva. Taça Libertadores da América. Arbitragem é coisa séria. Eu sou Henrique Atê. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Alisson Magrão, aqui com vocês mais uma vez. É isso, deixa o like, se inscreve no canal e solta a vinheta. No último sábado, direto do estádio La Nueva Ola, em Assunção, no Paraguai, Racing Clube da Argentina e Cruzeiro de Belo Horizonte decidiram a Copa Sul-Americana. A equipe argentina se sagrou campeã após vencer a equipe celeste por 3-1. Os gols foram marcados por Gaston Martinera, Adrian Martínez e Roger Martínez. Caio Jorge descontou no início do segundo tempo, quando a partida estava 2-0, fazendo 2-1. E aí, Magrão, o que você achou dessa final? Pois é, meus amigos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma final que, sinceridade, eu esperava um pouco mais do Cruzeiro, com todas as suas limitações, o trabalho que o Fernando Diniz vem fazendo, eu esperava mais. Principalmente no primeiro tempo, a gente viu um Cruzeiro muito nervoso, muito acuado, errando saídas de bola. O volante do Cruzeiro, Wallace, errando muito. Aos 30 minutos, foi substituído pelo Lucas Silva. Silva. Foi substituído e acho que teria feito a mesma coisa, porque né, o nervosismo tomou conta, o Cruzeiro errou muito saída de bola. O Racing teve o primeiro gol anulado pelo VAR, né, e tomou uma pressão violenta. Então, eu sinceridade, achei que o primeiro tempo o Cruzeiro não entrou em campo, não. No segundo tempo, o Cruzeiro igualou teve mais a posse situação, de bola. teve mais posse de bola, chegou ao seu gol, teve chances para até tentar um empate, né? Mas aí acabou que se expôs demais no final do jogo. Era de se esperar, porque quando você se expõe, você está sujeito a tomar contra-ataque, e deu ao adversário mais um gol para fechar a tampa do caixão ali. Concordo. E aí, João? Bom, concordo com você, só discordo de uma coisa. Vocês falaram sobre a substituição pelo Lucas Silva aos 30 minutos. Eu acho que quando a gente pega um atleta depois de tomar um gol numa final e tira ele da forma como foi tirado, do nada assim, a gente precisa arrumar alguém para crucificar. Ali, automaticamente, você já arruma assim... o seu bode expiatório. Exato. Você ali arruma o personagem que você precisava para ser, assim, ser o culpado, o grande vilão. Eu acho que o Cruzeiro entrou desligado, né? O Racing é um time superior, mas ao mesmo tempo também que entrou, assim, a partir que a gente, assim, a partir do momento que a gente sabe que o Racing é superior, a gente não pode estar desligado. A gente tem que entrar com o Racing, a gente tem que entrar com vontade de fazer a coisa acontecer. A gente tem um gol aos primeiros 5 minutos que é anulado, que isso já dá um balde de água fria, que estava desligado fica pior. Verdade. Então, assim, logo após aquele gol que foi anulado, a gente continua desligado, e aí vem o gol do Racing, balde de água fria de novo, é validado, mais um gol, volta pro segundo tempo, poxa, vamos ter que fazer de qualquer jeito. Faz um golzinho. Quando faz um golzinho, é a hora que o time do Racing cansa. E é a hora que eles crescem no jogo. Quando o time do Racing cansa e eles crescem no jogo, dão espaço, final única, é o jogo de uma bola só. 3-1 Racing, que tava ruim, ficou pior, sacramentou, título do Racing merecido. E é o que a gente falava anteriormente, entre os 4 finalistas, tecnicamente o Racing é a melhor equipe. O melhor dos 4, entre Lanús, ficaram 2 brasileiros e 2 argentinos, né? Entre o Corinthians, o Cruzeiro, o Racing e o Lanús, o Racing era o melhor time, isso é indiscutível. A gente não tá falando de peso, sim, nem de camisa, nem de tradição, sim, porque a camisa do Cruzeiro, a camisa do Corinthians são mais pesadas que do Racing. Mais pesadas, né? Mas é de momento, né? E pegando rapidinho o gancho do João, o que acontece é o seguinte: quando nós citamos aqui a questão do Wallace, porque ele foi substituído, mas na verdade não foi só ele que errou. O Cruzeiro não tinha saída de bola. Não tinha. O pessoal tem reclamado muito do Cássio, Cássio, falando que ele falhou. O Cássio também falhou. Os laterais do Cruzeiro não tiveram bem, nem o Mar, nem o outro é o William. Né? Não tiveram bem. Né? O Caio Jorge ficou sem ter. A bola não chegava com qualidade. O Matheus Pereira, no primeiro tempo, não apareceu. Né? Então, assim, a gente não sabe o que o Diniz conversou no vestiário, mas que quando tirou o Wallace, que entrou o Lucas Silva, ele pôde no vestiário consertar. E para o Racing, que já estava ganhando de 2-0, tinha um gol anulado, né? E estava pressionando o Cruzeiro,
houve um pouco mais de tranquilidade. Por mais que o time argentino são aguerridos, mas aí, né, deixou o Cruzeiro jogar e quase sofre também um empate. Então, assim, são situações, mas eu concordo, porque é muito fácil arrumar o bode expiatório, né? O culpado foi fulano, mas não é bem isso. É porque nessa forma de ver sua é perfeita, tá, João? Mas a questão é que não houve só um culpado ali. O conjunto não funcionou, Henrique. conjunto não Não foi. funcionou. Mas o que eu quero concordo. dizer é que com a substituição, eles fazem com que Pesa pra um, né? né? Entendi. Porque o conjunto não funciona. E quando o conjunto não funciona, a responsabilidade Escolhe é de um, quem? é. É do técnico. Agora, Porra, muito mais fácil. Vou Sim, tirar uma a minha festa responsa e muito colocar bonita. na... as duas torcidas compareceram em peso. Show. A torcida do Racing deu um show, a torcida do Cruzeiro também deu um show, Marcou presença, né? E o cruzeirense adora esse tipo de competição. sim, correto. A gente sente, né, que o Cruzeiro, quando joga competições internacionais, indiferente Foi a da posição. 16ª final sul-americana do Cruzeiro. Sim, sim. E tipo assim, eu vou te falar com toda a propriedade aqui, sem causar nenhuma polêmica. O cruzeirense está muito acostumado com esse tipo de competição, Verdade. de acompanhar o time, Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai. Chile. Então, né, era presença garantida. Bacana, bacana, bacana. Copa Sul-Americana é um oferecimento de Canteira. Canteira, o manto de todas as torcidas. Série B emocionante. O Santos, que já era o campeão, foi derrotado em Recife pelo Sport. O Sport, o Leão, está de volta à elite do futebol nacional. O autor dos 2 gols da vitória do Leão é o ex-santista Lucas Lima. E aí, Marão? Pois é, ET e João, a Série B é aquele campeonato magnífico, cara. O nível de competitividade maravilhoso, maravilhoso, indiscutível. Nós chegamos na última rodada da Série B com 4 times com possibilidade de subir e só tinha 3 3 vagas. vagas, cara. E assim, os jogos no mesmo horário, aquela coisa, cara, que emoção, sabe? Eu consegui voltar ao passado e sentir aquela nostalgia gostosa daquela competição. Correto, né? concordo com E você. tanta coisa maravilhosa aconteceu nessa Série B, né? Então, assim, vamos por partes. Primeiro, o acesso do Mirassol. O Mirassol, um clube do interior paulista. Uma cidade de 65 mil pessoas. Que lindo, que maravilhoso, né? E, tipo assim, consegue o acesso justamente. Ele vai jogar uma Série A quando no ano que vem completa-se 100 anos da sua Que coisa história, linda, cara. O que coisa centenário linda. na Série A. Cara, não tem como a gente não mandar um abraço pra cidade, pro clube Pra maravilhoso, torcida, cara. Pra parabéns torcida. a toda Parabéns, a nação cara. Pela primeira Mirassol. vez, cara. Não, a camisa linda, top de linha, assim, adorei mesmo, né? E o Mirassol, inclusive, né, da turma que estava lutando pelo acesso, o Mirassol foi quem abriu o primeiro placar no seu jogo, né? Ganhou da Chapecoense de 1-0 e tal, e se manteve ali, porque dependia só dele também. Então, Verdade. trabalho muito bem feito, top de linha, bacana demais. Passando pelo lado do Leão da Ilha, o Sport, né? A turma da Fusaca, né? O que acontece? Um jogo contra um Santos, que já estava com acesso garantido, né? O Santos é o maior clube do interior do mundo. Verdade. Né? Porque Santos está no interior de São Paulo. E toda a camisa Tem histórica mundial, do Santos. Não, tem Pelé nas costas, não tem jeito. Pelé, não, né? Robinho, Neymar. Todo mundo, Neymar. O que Santos quer comprar o Santos. O Santos é brincadeira. Não, essa é sacanagem. Então o Santos ele vai para cumprir tabela, né? E o Sport tinha ali uma tarefa não tão fácil, porque mesmo sabendo que o Santos já tinha ali, era um clube de camisa de respeito, não era fácil ganhar. Sim. E o Sport na Série B andou perdendo pontos dentro de casa que fazia o torcedor ainda ficar com um pouco de tensão maior, né? E aí nós tivemos o polêmico Lucas Lima, tão apedrejado por nós mineiros e por boa parte do Brasil, fazendo uma Série B sensacional. Jogou né? muito. Carregando o Sport Recife nas costas, né? Claro que tem os outros companheiros, mas ele se destacou muito, né? Ele faz 2 gols, né? Teve chance até de fazer o Sport, tá? Teve chance de ter goleado o Santos. Só te interrompendo, o Sport pagou a multa para que o Lucas Lima pudesse enfrentar o Santos. Sim. Eu vi essa notícia. E o detalhe é o seguinte, assim, foi um pagamento que não houve arrependimento, né? Nem remorso, né? Além disso, né, quando o Sport faz 2-0, né, o Santos diminui, o Sport Recife ainda tem
um pênalti perdido. Eu esqueci o nome do atacante, Barleta, alguma coisa assim. E esse mesmo atacante também erra um gol quase que sem goleiro também. Então, assim, ele não estava no dia dele, mas estava no dia do clube dele. Então, assim, foi muito bom, uma vitória de 2-1. E o acesso, mais uma vez, garantido. Né? Parabéns ao esporte, parabéns ao povo pernambucano. Mais uma vez, uma equipe de Nordeste de volta à elite do futebol nacional. Enriquecendo a nossa elite, né? O rubro-negro pernambucano, muito top. Agora vamos falar do nosso Vozão. Você está muito bem vestido a caráter. Hoje eu estou aqui com essa a camisa homenagem do Vozão. Sensacional ao povo cearense, ao Vozão, um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Vai lá, Magão. Maiores, né? Torcida linda e fantástica. O que acontece? O Ceará, eu acho que foi dos 4, né? Que conquistaram o acesso, foi a parte assim mais nervosa, né? Aquela tensão maior. Porque o Ceará, até então, o bom do futebol é isso, essa complexidade. O Ceará jogava contra um Guarani que já estava rebaixado. A Série C. Era na casa do Guarani. Inclusive, vale lembrar que tanto o Guarani quanto a Ponte Preta desceram. Né? O futebol campeão de tantas glórias. Puxa, de tantas glórias. Hoje, né? Vai jogar a Série C do Brasileirão. A Série C, cara. Futebol é o momento mesmo. E o Ceará precisava de um gol. Um gol para que garantisse sua vaga. Que garantisse, né? E esse gol que garantiu a vaga do Ceará aconteceu lá em Goiânia. Sim, mas vale lembrar que o Ceará também faz 1-0, mas o gol é anulado, correto. Né? E aí o que acontece? Gente, isso é muito lindo. Até os 37 minutos do segundo tempo, né? O Ceará estava, na verdade, o Novo Horizontino que estava subindo. Estava 0-0 lá em Goiânia. Isso, exatamente. Aí o que acontece? O Novo Horizontino me toma um gol do Goiás aos 37, né, do Paulo Baia, que não é o eterno Paulo Baia, mas uma coisa deve ligar a outra aí, né? O nome, né? E assim, coisas do futebol do detalhe. O Novo Horizontino que fez uma baita de uma campanha, que eu coloquei assim, como que ia ter o acesso assim garantido, ele não subiu. E assim, pontos perdidos em rodadas anteriores dentro de casa, pro Paysandu, né? Agora outra equipe, acabei me esquecendo, que empatou jogando em casa, precisava do resultado fora, toma 1-0. E justamente num gol, se vocês pegarem o lance depois para ver, uma bola que é cruzada na área, o zagueiro do ele casquinha a bola. Mas não tinha ninguém atrás dele, a bola sobra pro Paulo Baia lá do outro lado. Se ele não tivesse casquinhado, a bola ia sair. São detalhes do futebol. Fatalidade. E vale lembrar que o Novo Horizontino foi para cima e tem 2 lances geniais, né? Que é o Tadeu, baita goleiro do Goiás. De hoje que ele salva o Goiás. Ele faz uma defesa com 16 minutos de jogo sensacional e aos 40 também, colocando mais emoção, né? Então ficou assim, né? O Santos já campeão. O segundo foi o Mirassol, né? O Sport, a terceira vaga, né? E a 4ª vaga ficou com o Ceará, que também só dependia dele também, mas como houve esse gol do Goiás, colocou o Ceará na Série A. É isso. Fantástica a Série B. E os rebaixados? A Ponte, o Guarani, que já falamos. Os 2 de Campinas, o Brusque. E o Ituano, que também é do interior paulista. O Brusque que perdeu para o América ontem. América Mineiro. Independência, né? E mandou o Lisca embora, né? Terminou com o Lisca lá, não dava mais. O trabalho dessa vez do Lisca ficou não foi muito legal, deixou a desejar. Não foi. Qual foi o outro time que caiu, perdão? Eu não entendi. A Ponte Preta, o Ituano, o Ituano, o Brusque e o Guarani. O Ituano, mas a gota final foi com o Ceará, você sabe, né? Não entendi? A gota final com o Lisca foi com o Ceará. O jogo Ceará no 1-0 lá. Ele foi comemorar com a torcida do Ceará, a vitória do Ceará na merda. Aí é loucura, Ele tem muita empatia. Ele é muito ligado, ele é muito ligado. E eu tô verificando aqui, quem vai jogar a Série B, que subiu da C para B, é o Remo. Remo, tradicional. O Volta Redonda. O Voltaço vai jogar a Série B. Caraca, velho. A Ferroviária do interior paulista. A Ferroviária. E o Atlético de São João del Rei. O Atlético de São João del Rei, cara. São João del Rei. Minas Gerais aí marcando presença. Então vai se juntar o América, né? E jogar a Série B. E aí, são 2 representantes ano que vem de Minas, 2 né? representantes de Minas. Sim. Cara, sensacional. Sensacional. Futebol é isso aí. A Série B é um oferecimento de Trivela. Trivela é show de bola. Série A.
O Inter, o Colorado Gaúcho, goleou o Bragantino 4-1. Com essa vitória, o Inter assume a 3ª colocação do Brasileirão. O Fortaleza é o 4º, o Flamengo, com um jogo a menos, é o 5º colocado. Este resultado coloca a corda no pescoço do nosso querido Red Bull. E aí, Magrão, fala pra gente. Pois é, quanta coisa boa temos também na Série A, né? O Inter, né, aplicou essa goleada de 4-1 sobre o Red Bull Bragantino, né? E vale lembrar, João e ET, que o Internacional o segundo turno é o melhor time. Sim. É o melhor time, de melhor campanha. Olha o quanto que o Inter, né, é praticamente totalmente curado dos problemas Ainda é que Roger tiveram Machado? na direção. Na direção? Sim. No comando do time, né? Houve aquele problema no primeiro semestre ali do Rio Grande do Sul, né? E dos 3 ali, o Inter é que se deu melhor aí, conseguiu manter o foco, né? E tem um time muito bom, né? Sim, o Borré, muito bem montado. o Wesley fazendo gols, o Wesley que foi contestado aqui no Cruzeiro, inclusive. O Alan Patrick O Rocher, que é comandando o goleiro de meio-campo. seleção, Alan Patrick, que tá jogando muita bola, né? E assim, né? Rocher é o goleirão uruguaio. Do Uruguai, inclusive ele joga contra o Brasil Muito recentemente muito agora. bom goleiro. Muito bom goleiro. Boa saída de bola. A escola uruguaia de goleiros é fenomenal, Sensacional, cara, sensacional. né? A escola uruguaia de goleiros é fenomenal. Apesar de que, assim, no passado, um pouco mais recente, o Carine andou vestindo as cores do Atlético, o Atlético não gostou muito. Não foi tão bem. Mas na seleção, o Carine muito bom. Foi goleiro da Juventus de Turim. Foi goleiro da Juventus de Turim, claro. Então, assim, né, a gente tem que separar as coisas, Verdade. né? Então, aí o Inter dá essa goleada, então fica ali na 3ª colocação. Pode ser superado, porque temos o jogo do Fortaleza ainda, que é o 4º colocado, e o Flamengo, mas o Fortaleza encara o Flamengo. Sim. Então, pode ter essa mudança aí. Mas, para mim, o Inter já tá com 1,5 pé na Libertadores. Acredito que sim. O Flamengo já tá com a vaga garantida. Sim. O Fortaleza tá muito bem encaminhado também dessa vaga, né, na Libertadores. E o futebol cearense. O Ceará subiu junto com e o Fortaleza vai jogar outra Libertadores. Há pouco tempo agora fez a final da Sul-Americana. Sim. Futebol do Ceará em alta. Em alta. O Fortaleza vem numa crescente, né? Ele vem há alguns anos já melhorando muito. Um excelente trabalho do Vojvoda, né? Desde a época quando tava o Rogério Ceni lá. Se eu não tiver enganado. Já com o Rogério Ceni já tinha dado essa se eu não tiver enganado, o Vojvoda e o Abel do Palmeiras são os treinadores com mais tempo dirigindo de trabalho sequencial no futebol brasileiro. O Abel tá 6 anos. Né? Verdade. O Abel tá 6 anos. Assim, perdão, tá 6 temporadas. 6 temporadas. O Vojvoda deve ter pelo menos umas 4 aí no Fortaleza. Sim. Acredito que sim. 3 ou 4, né? Porque era o Rogério Ceni e depois... Sim, então assim, na época do Rogério, já olha pra você ver, nós estamos falando de 4 temporadas. Sim. Que o Rogério não tá. Ou seja, na época do Rogério, o Fortaleza já tava bem. Vem o Vojvoda, faz esse trabalho sólido do jeito que tá fazendo. 4 temporadas. Poxa. E só um detalhe para falar é Rogério Ceni. O Rogério Ceni hoje comanda o Bahia. O Bahia nos últimos 7 jogos sem vitórias. Mas ainda na briga por vaga na Libertadores ou Sul-Americana. Na Sul-Americana, O Bahia jogou em casa ontem contra o Atlético Paranaense, que precisava de se livrar completamente, matematicamente, do rebaixamento, não conseguiu. O Furacão abre 1-0, né? O Bahia empata já nos descontos, mas se termina 1-0 para o Atlético Paranaense, o Furacão estava livre. Se safava, né? Se safava. Ainda matematicamente corre risco de cair ainda, né? Eu acredito que não cai pelo elenco que tem, jogadores cascudos e tal, né? Mas é coisas que acontecem no Campeonato Brasileiro. E o Bahia teve a chance de somar, ficar mais próximo ali da briga. Vaga da Libertadores. E acabou, né, dando isso. Então, assim, são coisas que a gente não espera. O Bahia, quanto tempo sem ganhar? E a gente viu ontem também Corinthians e Vasco da Gama, o Corinthians há tanto tempo sem perder, que outro dia mesmo estava na zona de rebaixamento. Com essa vitória sobre o Vasco, emendou a sua 6ª vitória consecutiva. Exatamente. Né? E o Garro deitando muito o cabelo, bom jogador, muito bom jogador. Muito bom jogador. O Corinthians veio na sequência, ganhou do Vasco, ele ganhou do Cruzeiro, ganhou do Cuiabá, ele ganhou do Palmeiras, o clássico. Que jogaram a cabeça de porco. Que jogaram a cabeça de porcos, pelo amor de Deus. O Corinthians, o clima tá muito bom. Eu tive lá na arena, na Neoquímica Arena essa semana, no jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Sim. Então eu tive presente no estádio. Cara, sabe quanto que eu paguei no ingresso lá na porta? R$400. Um jogo de 3 pontos.
estádio lotado, não achava ingresso, não O sei jogo o foi pela quê. manhã, né, João? Foi 11 horas da manhã. 11 No horas. feriado, né? Dia 15 de Era novembro. horrível, foi dia 15 de novembro, na 15 de novembro. quarta-feira. Sim. Então, assim, assim, o clima tá muito bom, sabe? Eles estão torcendo, inclusive, pro Botafogo ganhar a Libertadores pra poder ter mais chance ainda de ganhar, de pegar a vaguinha, Teve um pra virar G8. G9, É G8. aquela conta que foi feita. Então, assim, o clima lá tá muito bom. E é um clima de que, no primeiro turno do Brasileiro, quantas vezes não escutaram? O Corinthians vai jogar a Série B. Inclusive pela torcida do Vasco, que Verdade. hoje luta pra não cair. Verdade. Exatamente. E por falar em zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense, o Dragão, perdeu para o Palmeiras Seja Palmeiras. e já é o primeiro rebaixado nesse ano. Sim, sim. Merecido, Isso. né? Perdeu O de Cuiabá, praticamente rebaixado. Sim. O Bragantino, com a derrota frente Corda ao no Inter, pescoço, hein? corda no pescoço. Corda no pescoço, falta só um puxão 37 pontos, mesmo número de pontos do Criciúma, porém o Criciúma tem um jogo a menos. O Criciúma tem um jogo a menos ainda. Logo na frente ali, a gente tem o Grêmio, o Juventude e o Fluminense. Seria bem terrível aí para os times gaúchos, depois do que se passaram, né? E ter que amargar uma Série B, né? No ano seguinte. O Juventude tem alguns confrontos que não são fáceis, né? O Grêmio do Renato Gaúcho, pelo elenco que tem, Verdade. né? Não era para estar ali, né? Usufruindo daquela parte da tabela. O Fluminense, que também tem um elenco, até o momento é o atual campeão da Libertadores. Sim, né? claro. E Até tem o próximo jogadores, final de semana sim, é o atual campeão. jogadores cascudos, o Fábio, o Ganso, né? Essa turma toda lá. E o Fluminense até que essa rodada empatou também, né? De 2-2 no Maracanã. Com Fortaleza? Foi com Fortaleza. Com Fortaleza. Né? Teve Que um tá lá em probleminha cima. lá do Thiago Silva com o Felipe Melo, né? Sim. Alguma coisa dentro do Fluminense tá Não deixando tá muito a desejar. legal. Não tá. É engraçado, né? Só desculpa, para Não, cortar. é Em vontade. 2012, o Fluminense foi campeão brasileiro. Sim. Em 2013, ele era pra ter sido rebaixado, na minha opinião, uma sacanagem, assim, um roubo. Com a Portuguesa, né? Com a Portuguesa. E aí, E a Lusa tá voltando, hein? em 2000... Eu sou fã da Lusa. Eu também, eu gosto muito da é. Lusa. Já trabalhei com a Lusa, Não, né? eu Eu já trabalhei no clube lá, eu gosto É muito. mesmo? É. Eu tô pra ir pro Canindé. Eu tô pra ir pra São Paulo recentemente. Eu quero dar uma passadinha no Canindé. O Canindé é sensacional. Deus. Já trabalhei lá dentro, lá é muito Aquela legal. camisa branca da É legal. Portuguesa, com detalhe luso. É legal. Nossa, tá doido. Então, assim, então 2012 foram campeão, 2013 caíram, mas não caiu, arrumaram o jeitinho. Aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Carioca ali, de resolver as coisas. E aí, tem também, em 2023, campeão da Libertadores. E agora Mais 24 uma corre vez. risco. Não sei o que acontece, eles ganham o título grande lá, no outro ano eles... Sim. É um elenco assim muito bom, é um elenco caro, né? Numa outra oportunidade, se me permite, essa lembrança do João do Campeonato Brasileiro de 2013 é um tema super Vamos interessante. falar sobre isso. Porque não é também do jeito que a gente analisa, Sim. não. Porque o Fluminense deu golpe do baú. Tem outras coisas envolvidas aí. Sim. Tem. Né? E coisas assim que tem que ser assim, que é melhor esclarecer, tipo assim, reviver para Vamos trazer isso esclarecer. pro pessoal. Vamos que nos trazer, porque acompanha. né, teve o problema do Fluminense, tem a ver também com a Portuguesa, que nós Sim. citamos aqui. Depois disso, a Portuguesa está pagando caro por isso. Né? Aí há uma polêmica que o Flamengo teria caído também, mas não foi bem isso que aconteceu. Inclusive, o Cruzeiro tem parte nessa história também. Não Tem. do rebaixamento, mas da última rodada, o porquê que houve a polêmica do Flamengo, porque a última rodada jogaram Cruzeiro e Flamengo Sim, no vamos Maracanã. falar sobre isso com Depois nós vamos certeza. falar disso aí. E voltando ao Campeonato Brasileiro, o ET, nós falamos aí dos outros clubes, o Atlético Goianiense rebaixado, né, e perdeu para o Palmeiras. Que assumiu liderança Cara, por causa do empate do Botafogo com o Vitória. no Engenhão. Eu assisti o jogo, o Vitória abre o placar, o Botafogo empata no finalzinho do jogo. Com gol contra. Com gol contra. O Tiquinho Soares, ele Antes de ser expulso. Muito bom jogador, mas muito temperamental. Né? Muito sistemático e Já temperamental. vou jogar uma bomba aqui, tá? Vamos lá. Meninos ganham jogos. Homens ganham campeonatos. É isso aí.
Mas vamos lá, continua, Magrão. O Botafogo empata no finalzinho. No finalzinho, né? Com esse gol O contra. Alejandro faz o gol do Vitória no início e depois o Botafogo aprova. E Sim, o Botafogo fez pressão, o goleiro do Vitória muito bem, e não teve culpa do gol que tomou, correto. no que o Tiquinho cabeceia no finalzinho, a bola desvia no zagueiro e depois quase que o Botafogo vira, né? Mas esse empate custou muito caro, porque o Palmeiras, no que ganhou, igualou o número de pontos, Botafogo 70 pontos, mas pela regra, né, pelo Desempate, regulamento, O Palmeiras tem assume a liderança. assume a liderança com uma vitória a mais, que foi justamente essa última que colocou. Vitória e saldo de gols também, né? Essa 29 contra semana. 26. Também. A também. decisão, os dois se enfrentam, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Quem vencer praticamente assegura o título brasileirão desse ano. Sim, sim. Até porque vale a pena lembrar o seguinte. Vamos ter Palmeiras e Botafogo. Sim, Suponhamos que haja, e que é normal, um empate entre os Correto. dois. Os dois 71. Aí, se faltam não, 2 rodadas. aí vai faltar 2 rodadas. Aí nós vamos ter o Palmeiras jogando em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, Correto. né? E na última rodada, o Palmeiras jogando contra o Fluminense. É algo assim. É, É Fluminense. algo assim. O Botafogo tem, depois do Palmeiras, Libertadores. eu vou a nível de Vamos falar daqui a brasileiro. pouquinho, vamos falar daqui a pouquinho. Já. Ah, mas tem Além jogo ali, dessa o pedreira, calendário dele. Sim, mas falando do brasileiro em si, o Botafogo viaja para o Sul para encarar o Inter, que é o melhor time Sim, do do retorno. retorno, e joga a última partida contra o São Paulo, Em casa. em casa, no Engenhão. Ele decide cá. E Então, o assim, São Paulo brigando para garantir a vaga direta para Libertadores. sim, os pós e os contras. Por exemplo, fala-se que o Palmeiras pode vir cá e tirar 3 pontos do Cruzeiro, Correto. né? E que depois, contra o Fluminense, como o rival é o Botafogo, o Fluminense pode facilitar as coisas, igual aconteceu ano passado. Correto. Só que vale lembrar que se o Fluminense também não ganhar na próxima rodada, Corre risco. de cair, não vai endurecer o jogo. E tem também a questão do Botafogo, se ganha também do Internacional, que vai ser um baita jogo Jogão. também, tá? Na última rodada contra o São Paulo, se falar o São Paulo também pode afrouxar por causa do Palmeiras, mas o São Paulo, se também perde na próxima rodada, pode pôr em risco a vaga na Libertadores também. É verdade. Então, assim, Teremos são 3 fortes rodadas. emoções. Gente, são 3 rodadas naquele naipe, Maravilhosas. viu, ET? Naquele naipe. Do jeito que gostamos. Emoção É. pura. E vou além. Vamos lá. Tem que falar, pô. Joga lenha. Vamos lá. Taca a gasolina. Olha, a gente tem 2 cenários. Se o Palmeiras e o Botafogo empata, fica nesse banho-maria aí de 3 rodadas. Só que se o Palmeiras ganha, como é que fica o Botafogo? Botafogo tem dois, na minha opinião, tem 2 cenários, tá? Porque o que acontece? Na torcida do Interessante Botafogo, isso, hein? na torcida do Botafogo, a gente tem eles querem os 2 títulos pelo motivo de Sim. que pipocou no ano passado. Tanto o brasileiro quanto a Libertadores. A pressão Exato. comendo. Então, ano passado foi o Botafogo. Esse ano, eles querem ganhar os 2 para recompensar o brasileiro do ano passado, que caiu do cavalo no final. Aí, se perde pro Botafogo, o cenário é qual? É um cenário de pressão. Aí é um cenário que a gente tem 2 opções. Primeiro, chegar lá na final da Libertadores com sangue no olho, com o pé no peito e Sim. vão ganhar de qualquer jeito. Ou chegar com um psicológico Baqueado. tipo assim, caramba, cara, e agora? Entregamos a paçoca novamente. Então, a gente tem 2 cenários que a gente tem que avaliar, que aí entra o mental. O psicológico hoje no futebol conta muito. Conta tanto quanto o físico, tanto quanto a parte tática e técnica. Então, é uma coisa que a gente tem que dar uma olhada, a gente tem que estudar, ver o que vai acontecer. Esse jogo do Palmeiras e do Botafogo pode falar muito do que vai acontecer, tanto no título continental, que é a Libertadores, tanto também no futuro do brasileiro. Imagina, elefante que vai cair da árvore o ano inteiro falando, não é que caiu no final? Como é que vai ser? E é bem interessante isso, porque olha só, se você analisar todos os pontos aí, os cenários, é bem interessante isso que você falou, João. ET, se o Botafogo ganha a Libertadores, Sim. ele vai amenizar a situação do brasileiro se alguma coisa der errada. Correto. É isso. Se o Botafogo perde a Libertadores, a pressão cai toda em cima do Campeonato Brasileiro. Correto. E o Botafogo já deixou o Palmeiras virar a situação. Exato, até o momento exato. que é isso, né? Beleza.
o amenizar a situação não vai deixar de ser feito pro Botafogo, porque é o segundo ano seguido que deixa o Palmeiras vir lá de trás, assumir e Na reta final. na reta Que quando final. foi pra ser eliminado campeão. das competições mata-matas, todo mundo avisou, gente, Isso. o Palmeiras quando foi eliminado agora vai chegar na Brasileira. Era exatamente o que eu ia falar. O João leu meu pensamento. O Palmeiras, que saiu pro Flamengo na Copa do Brasil, e aquela vez eu falei, o campeão da Copa do Brasil pode estar aí, entre Palmeiras Verdade, e Flamengo, pelo verdade. favoritismo, com todo Verdade. respeito ao Atlético, Claro, mas tem que ir claro. e tal. E chegou e manteve. E tinha obrigação por isso também, né? Sim. Pelo elenco, tudo que investiu e tal. E o Palmeiras me sai na Libertadores, alguém me ajuda? Pro Botafogo. Botafogo. Então, assim, Seria o troco, né? seria o troco. Exatamente. O que o futebol proporciona? Por outro lado, temos aquele cenário, né, que a gente já vai falar agora. O Galo, se ganha uma Libertadores também, né, é aquela ameniza, aquela lavando a alma, porque perdeu a Copa do Brasil da forma que perdeu, Sim. né, e acabou abrindo mão do brasileiro. Sentiu Coisa o que o golpe. Palmeiras não abriu. O Palmeiras seguiu e foi direto. E o O Botafogo Galo sentiu o golpe, hein? sentiu o golpe, né? E cara? exatamente, por isso que eu trago a discussão. Porque, tipo assim, o Atlético sentiu o golpe, mas ele teve 30 dias pra se recuperar desse golpe. Sim. A gente já viu um Galo hoje mais aguerrido contra o São Paulo. A gente já viu um Galo hoje mais atento. Coisas que depois, nos primeiros jogos, apesar de ter feito 2 gols e tomado empate, absurdo isso. A gente vê um Galo mais aguerrido. A gente vê um Galo mais aguerrido contra o Botafogo, que ficou com um jogador a menos mais de 1 hora de jogo. Sim. E conseguiu segurar a pressão Contra do o São menino Paulo novo. também, Mariano foi expulso. Então, a gente tem todo esse cenário. Então, além de todo esse cenário que a gente tem aqui, a gente tem um tempo de recuperação que foi dolorido. Esse título pro Flamengo, por causa de todo aquele cenário de confusão, de sem torcida, de não sei o que, toda essa crise. Como é que vai ser no Botafogo? É verdade. E um detalhe, né? O João lembrou do Atlético São Paulo, né? E quase que toma até virada, né? Que tem uma bola lá no travessão, lá no Do final. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, uma paulada lá. Então, antes da gente oficialmente entrar também no assunto da Libertadores, essa questão, por exemplo, que para, né, o Atlético é importantíssimo tentar, porque o futebol, ele é momento. Correto? Há 20, 30 dias atrás, o momento não era do Atlético em nada. De tanta decepção, de tantas coisas que concordo saíram com você. errado. Agora, Já mudou um pouco o cenário. já mudou um pouco o cenário. E hoje o Botafogo começa a respirar um ar poluído, Sim. né? Pegando, tem um pouco de pressão aí Empatou também. com o Galo, empatou com o Vitória, Sim. viu a liderança do Brasileirão ser assumida pelo Palmeiras, Sim. vai decidir uma Libertadores agora no próximo final de Se eu semana. não me engano, me corrigem, por favor. O Botafogo também não ganha do Cuiabá. Não é? Não É isso ganha mesmo. do Cuiabá no Engenhão. sim. Perde ponto. Por isso que o Sim. Cuiabá também não caiu E ainda. É verdade. Perde ponto também, se eu não Então me essas engano, próximas tá? rodadas do Brasileirão serão decisivas. Decisivas. Vale muito a pena acompanhar. Série A é um oferecimento de Rota Brasil Benefícios. A minha proteção veicular é Rota Brasil Benefícios. Acesse o QR Code no canto do vídeo, faça a sua cotação sem compromisso. Venha você também fazer parte deste time. No próximo dia 30 teremos a grande final da Taça Libertadores da América. De um lado, o Atlético Mineiro, o Galo, do outro lado, o Botafogo, o famoso Fogão. As duas equipes bem fortes. E aí, Magrão, conta pra gente. Mais uma pauleira, né? Então, tipo assim, mais uma final de Libertadores que vai tirar o fôlego, né? E mais uma final brasileira. E mais uma final brasileira, né? De um lado, os 2 alvinegros, 2 times brasileiros e mais uma final de Libertadores. Dessa vez, no estádio do River Plate, né? Mas monumental. Sim, sensacional. Temos atmosferas De Libertadores. de Libertadores e atmosferas quase que iguais. Por quê? O Atlético, que estava respirando um ar não tão puro ultimamente, Correto. começa a se recuperar, vendo aquele ventinho na janela. Sim. O Botafogo, que até então tinha um pouco mais de tranquilidade, começa a respirar um pouco esse ar poluído. Concordo. Então, assim, pressão de um lado ou outro. Então, são 2 camisas pesadas, né? A gente fica imaginando, né, um Atlético de Reinaldo e um Botafogo de Garrincha ou de Túlio Maravilha. Toda essa tradição colocada em campo ali, né? Corretamente.
nós vamos ter, eu acredito, um bom jogo, por quê? Casa cheia. Casa cheia, A né? Conmebol já informou mais de 60 mil ingressos vendidos. Sim, já teve até situações de ter exposto na mídia de que Botafogo e Atlético não iriam encher o estádio. Verdade. E olha aí o que aconteceu, Não, né? o setor do Botafogo já tá esgotado. Já, e foi até primeiro, tá? Foi o pessoal primeiro não acreditou mas muito. bem primeiro. Sim, sim, sim. Então, assim, vale a pena, né, a gente acompanhar. A gente tem um Botafogo que tem um baita de um elenco, tem jogado ainda o futebol, assim, bem bonito, né, apesar dos tropeços que teve no Campeonato Brasileiro, né? Tropeços, assim, por causa dos empates, né? E o Atlético também, que tem um elenco também muito, muito bom, né? Alguns ajustes que o Milito teve esse tempo até a final para corrigir. Eu acredito que eles foram até corrigidos, tá? A gente pegar, por exemplo, a exibição do Atlético no jogo frente ao São Paulo, é um Atlético completamente diferente do que, por exemplo, jogou com o Flamengo, uma decisão, Verdade. né? Então, assim, para o Botafogo também é histórico, porque é a primeira vez que chega à final de uma Libertadores. Aí o Botafogo. Sim, a primeira vez de Libertadores. Na verdade, sim. o Botafogo jogou uma Libertadores uma final há 50 anos atrás. Ah, tá. Agora eu não me recordo contra quem, Não, sim, mas o sim. Botafogo jogou uma final de Libertadores há 50 anos atrás. 50 anos atrás. Pois é, obrigado pela correção. E o Atlético tem chance de levantar o bicampeonato, já que 2013 foi campeão, né? Foi Então nós Olímpia. temos aí o Galo tentando o bi e o Fogão tentando um título inédito. Correto. Que, por sinal, garante vaga em 2 mundiais, que é o Mundial próximo, Sim. né? E aquele Super Mundial Do em ano que vem. 2025, né? No caso do Atlético Mineiro, do Galo, se acontecer o triunfo, né? Garante, tem um jogo contra o Real Madrid, provavelmente, né? Que é o que deve se esperar. É a final esperada. É a final esperada. E no ano que vem, nesse Super mundial, né? Uma chance enorme de estar fazendo história frente a grandes clubes da Europa, Sim. porque ainda vai ter um sorteio, né? Que é o sorteio que o pessoal Sim. fala na Hoje internet era confirmados o Fluminense, o Palmeiras, o Flamengo, o River Plate, o Boca Juniors, o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, o Manchester City, o Chelsea, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Olha só pra você ver. Baita mundial, hein? Baita mundial. Super top. É. E para... briga de cachorro grande. Sim, Só sim. na Europa, né? Porque os brasileiros, coitado dos brasileiros. Não, eu também acho que será. Vamos acreditar em alguma coisa. E para o Botafogo, só completando o raciocínio, para o Botafogo, assim, uma situação bem especial, porque se ganha também a Libertadores, disputa também um Mundial frente ao possível Real Madrid, Sim. do Vinícius Júnior, e mais esse Super Mundial também em 2025. E sem contar que imagina como que vai estar a euforia, né? Vendo um Mundial em 2025 disputado por Flamengo, Fluminense e Botafogo. Time do Rio. E não tendo Vasco Sim. ali, né? Aquela coisa dos torcedores, né? E aquela pressão de disputar pela primeira vez em sua história, assim como o Atlético também, Correto. 2 mundiais seguidos. Verdade. Por causa do critério, né? Verdade. Só um adendo aqui. Na verdade, é a primeira vez que o Botafogo chega na final. O Botafogo, esse jogo que você falou que foi há 50 anos atrás, na verdade, o Botafogo foi eliminado na semifinal em 1973. Ah, bacana, pô. 73. Boa lembrança aí, obrigado por essa correção. Sim, porque o Botafogo, naquela época, não tinha Copa do Brasil. Isso. Em 72, me parece que o Botafogo faz uma final com o Palmeiras é campeão brasileiro, e aí eles são indicados pela CBD, que não era a CBF, e disputaram a Libertadores de 73. Isso. E aí chegou a semifinal. Chegou a semifinal. E fica a dica, final da Libertadores, eu, Henrique ET e João Vitor estaremos em Buenos Aires, estaremos no Mas Monumental trazendo para vocês o melhor conteúdo. Quero aproveitar a oportunidade, parabenizar e agradecer ao nosso parceiro, o nosso colaborador e nosso correspondente celeste, Osmar Collen, que esteve em Assunção cobrindo a final da Copa Sul-Americana. Obrigado, viu, Osmar? Voltou com o lombo quente de lá, tamo junto. Show de bola, viu, Osmar? Osmar, tô Te brincando. aguardo aqui em breve, hein, Osmar? Um abraço. O Osmar vai querer me dar uns tapas, pô. Osmar é nosso parceiro. Rapaziada, agradeço a vocês por esse nosso bate-papo semanal,
Esperamos que muito em breve se torne diário. Vamos trabalhar muito para isso. Valeu? João, suas considerações finais. Rapaz, o clima tá muito gostoso pra essa final. Eu acho que vai ser um jogo jogado. Não tem esse negócio de que, vamos lá pra trazer a taça. Pô, todo mundo vai querer levar. Claro. Todos os botafoguenses vão querer voltar com a taça, todos os atleticanos. É um jogo que, só de falar, eu já tô me arrepiando. Um negócio que vai ser diferente. Acho que a atmosfera, a forma como esse último jogo que teve, que a gente não comentou, no Brasileiro, Galo e Botafogo. Essa briga, aquela discussão, a forma como o Hulk foi pra televisão pra falar, na minha opinião, aquilo é uma estratégia de criar-se realmente ali um clima de final, Sim. sabe? De trazer o foco pra Libertadores, porque até aquele momento, na minha opinião, tá? Até aquele jogo, até aquela briga, aquela confusão no final do jogo, o foco era só de ter arrasado no Atlético. Sim. De título pro Flamengo, de primeiro título no Galinheiro, de um monte de coisas, de provocações que chegaram até a gente. Então, quando ele vem pra aquilo, pra televisão, quando ele vem pra Globo, o Hulk não é trouxa. O Hulk tem, como ele próprio disse na entrevista, ele tem só de seleção brasileira 7 anos. Quando ele vê a câmera chegando, ele sabe que não tem torcida no estádio, ele sabia que tava todo mundo escutando o que ele estava falando. Ele vai e fala, gente, fulano de tal, Luiz Felipe. Luiz Henrique chamou o Atlético de merda, que é o time de merda. Ele se incendiou, cria um clima de final. E na minha opinião, sem clubismo, se cria um clima a favor do Galo. Não que o Galo é favorito, mas esse clima foi bom pro Atlético. Sim, dá uma revigorada. Te esquece, tira do papel de cena esse negócio da Copa do Brasil e traz pra cena essa rivalidade, esse clima de final. Então vai ser um negócio assim, que acho que quem não é atleticano e quem não é botafoguense vai parar pra ver. Pra ver o que tá acontecendo. Bacana. Magão, suas considerações finais. Então, só um pequeno gancho aí no que o João disse, eu também concordo com ele, né? A gente sabe também o seguinte, o Atlético tá numa certa pressão, porque o que sobrou foi a Libertadores, que é, né, uma competição de suma importância. O Atlético tem aquela pressão de ter perdido a Copa do Brasil em casa, e para os atleticanos é complicado que perdeu para o Flamengo, o rival, aquela coisa toda. Então se sente mais pressionado, né, ainda, porque é a oportunidade, é o jogo do ano, né, para salvar toda a temporada ali do Atlético, acho isso. Né? Da mesma forma que para o Botafogo também. Acho também que o Atlético tem algo em favor, que é justamente essa atmosfera que o próprio Botafogo criou para eles no Campeonato Brasileiro, que vai refletir. Correto. Porque é o jogo da vida dos caras também. Só que isso vai ser bom, porque no jogo em si vai haver o respeito das duas equipes, mas automaticamente vai colocar as equipes se lançada ali, né? Então temos um lado ali, né, o Igor Jesus, nós temos ali o Tiquinho Soares, nós temos o Almada, temos no lado de cá jogadores também que pode decidir, o Hulk, né, que tem que aparecer ali, né? Tá devendo um pouco. O Paulinho, né? Confirma pra mim, o Daverson, ele pode jogar, né? Pode jogar. O Libertadores, ele tem o Scarpa, que não jogou o último jogo pelo Brasileirão, volta na final da Libertadores. Volta na final da Libertadores, o Atlético perdeu o Zaratio, se lesionou, né? Teve uma lesão muscular contra o São Paulo. Ele não joga, já tá fora. E é bastante interessante isso aí. Ele saiu chorando, né? Você sabe que o cara sabe quando ele machuca. Uma cena triste. Ele tá numa situação complicada. Infelizmente está sujeito. E, voltando para as considerações finais, é o seguinte. Tivemos mais uma vez uma Série B emocionante. Quem não viu, vale a pena voltar lá e pegar pedaço por pedaço. Foi muito emocionante, muito bacana. Uma Série A que não acabou e que, tipo assim, está com tudo para pegar fogo nas retas finais. Bem aberto. Tivemos realmente aquela frustração no clube brasileiro não ganhar a Sul-Americana, que é o caso do Cruzeiro, mas também ficou justo, porque o Racing jogou muita bola. É uma frustração. Assim, para quem tem Cruzeiro, é frustrante, né? Para você tá dando um sorriso na cara de pau. E vocês que vão acompanhar de pertinho a Libertadores, lembra do amigo Alisson Magrão aqui, viu? Alguma coisa lá do estádio do Rio Vermelho, tragam, viu? Mas que vocês façam boa viagem e que corra tudo bem para vocês lá, viu? Obrigado, agradeço a vocês. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, comente, compartilhe o nosso conteúdo. O meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.